Terça-feira, como sempre, você já sabe, é dia de fatos da semana. Doutor Eduardo já está aqui com a gente. Bom dia, meu querido. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. Vamos falar de um assunto espinhosinho hoje? Como sempre? Faz tempo que nós falamos só de espinhos, né? Faz tempo que a gente não tem um assunto light, né, nossa vida tem sido cutucadas por esses espinhos, A gente né? fica tentando desviar deles. Vamos ver como dessa vez, ó. Vamos falar dos cortes no orçamento do governo em uma coletiva em Brasília que não contou com a presença do ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, né? O governo anunciou os cortes no orçamento para este ano 2015. Vamos dar uma olhada. Na semana passada, o governo federal anunciou um corte de gastos, que deve economizar cerca de 70 bilhões do orçamento da União. Essa foi a maior diminuição de gastos públicos realizada em 13 anos de administração petista. Nenhum dos 38 ministérios foi poupado, nem mesmo projetos sociais como Minha Casa, Minha Vida. O corte atingiu ainda 25 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, que seria o equivalente a cerca de 38% de seu orçamento. Segundo o Ministério do Planejamento, foram priorizados os chamados projetos de infraestrutura e em fase de conclusão. Os cortes foram anunciados com 3 meses de atraso, na data limite prevista na lei, e devem ajudar agora no esforço fiscal do governo para fechar as contas e alcançar a meta de superávit primário, que é a economia do governo para o pagamento de juros da dívida. Bora tentar entender essa história, então, doutor Eduardo. Vamos começar do começo? Vamos pegar o começo da história? Tentar, porque é um baralhado de situações aí que ocorrem simultaneamente. E situações, muitas delas, bem contraditórias. Daqui a pouco a gente fala também sobre isso. Mas antes, eu queria que você explicasse pra gente o seguinte. Quando o governo fala em ajuste fiscal, porque precisa acertar as contas, porque precisa enxugar, precisa, enfim, fazer cortes no orçamento para 2015, porque o dinheiro acabou. O que o governo está querendo dizer com isso? O que é quando o governo fala o dinheiro acabou? Na verdade, isso é um reflexo das medidas adotadas há algum tempo atrás. Ou seja, a questão de subsídios que foram patrocinados durante um tempo pelo governo. Desoneração. Desoneração, a questão de IPI, redução de IPI para algumas atividades, com o objetivo de aumentar, ou seja, aumentar a arrecadação através do incentivo do comércio, da indústria, do serviço, através sobretudo. Da movimentação da economia, de uma forma geral. Na verdade, é uma estratégia até, de uma certa forma, interessante, porque quando você reduz o valor do produto agregado, obviamente você tende a circular. Então, mas foi um tiro no pé? A gente pode considerar que foi um tiro no pé, porque agora estão tendo que voltar atrás em muitas das coisas que foram feitas, inclusive coisas que foram bandeiras de campanha, né, da presidência. A leitura que eu faço, e que você colocou muito bem, a questão, para mim esse governo é um governo contraditório, né, porque na verdade ele toma uma medida com o objetivo de atingir uma determinada situação, ou seja, melhorar a situação do brasileiro, né, só que o preço dessa tentativa de fazer com que o mercado aqueça, que a economia possa girar com muito mais velocidade, né? Isso foi demonstrado pela falta de crescimento do próprio PIB. Né? O PIB é o que mede, né, o tamanho da economia, o crescimento do país. Acontece que o governo fez todo esse incentivo, ou seja, desonerou folha, como nós já colocamos, reduziu, manteve IPI reduzido, para o PIB aumentar. O PIB não aumentou, ele se manteve estagnado e o país não cresceu. Então, o que acontece? Chega uma hora que o cheque especial acaba, e foi o que aconteceu. Esse ajuste fiscal que o governo está tentando, né, é justamente aquela questão que foi abordada lá atrás, ou seja, todos esses incentivos que foram dados. E agora precisa o quê? Retomar isso, precisa voltar aos patamares na sua normalidade. O IPI, ou seja,
acaba com os incentivos do IPI, acabou com a desoneração da folha. Tudo isso terminou. E para isso tem que fazer o quê? Uma contenção, né? Ou seja, reduzir os gastos. É como na sua família. Né? Se você começa a fazer cada vez mais dívidas, chega uma hora que você fala, para tudo, vamos rever. As contas, e foi exatamente isso. Essa é a leitura que está sendo feita. Só que o preço ele é muito alto. Né? Ou seja, quando você começa a cortar de dentro para fora. O problema é que o processo está sendo inverso, é de fora para dentro. Ou seja, primeiro você acaba com alguns programas sociais importantes, ou reduz, não acaba, mas você reduz, né? Porque você tem um impacto. Muitas vezes. Então, é verdade que eu sempre digo e venho falando o tempo todo. Para mim, são três, o tripé, ou seja, a questão da saúde, educação e segurança pública. São coisas, o restante, não adianta, por mais que possa, é importante, eu sei que é importante os programas sociais, só que o que acontece, você tem que, para buscar esse crescimento, para poder melhorar o país, melhorar a vida do brasileiro, você tem que manter esses programas. É a mesma coisa, só para você ter uma ideia. Foram 3 ministérios que foram atingidos. A educação, a saúde e o Ministério das Cidades. Das cidades para poder desenvolver e melhorar as condições das cidades. Né? Aí você tem a educação que passou, o governo mandou um recado com essa redução do investimento na educação. Diz o seguinte, não pode mais estudar. Você sabe que nós já tivemos, a semana passada, aliás, eu cometi por 3 oportunidades, eu falei em 1.900 contratos do FIES, na verdade foram 1.900.000 contratos do FIES. Né? Então, ou seja, você reduziu, você manteve 178 mil estudantes fora do FIES, que é um programa importante, porque na verdade a educação é tudo. Nós estamos falando há décadas que a educação é a base de qualquer sociedade civilizada. O que nós percebemos quando você tira a educação, quando você tira a saúde, o governo está mandando um recado, não pode mais ficar doente. E se você pegar quase 70 bilhões de contenção de despesas, você tem 55% que corresponde, ou seja, 35 bilhões nesses 3 ministérios, educação, cidades e saúde. Né? Mais da metade, isso é lógico. Você tem outros ministérios que foram também com a sua receita, ou seja, o seu orçamento também foi reduzido. Mas esses são os 3 principais. Agora, é óbvio que tem que fazer os ajustes, mas o ajuste tem que ser feito com cautela. Aliás, quando foi anunciado essa questão pelo ministro do Planejamento, que eu sempre acho que o ibope maior não foi em relação ao corte, né? Mas sim a ausência do ministro. Porque é óbvio, quando você não está lá presente, né, por qualquer razão, você tem que ter uma justificativa plausível. Né? E na justificativa não foi tão plausível assim. E de uma certa forma, a ausência representa o quê? O boicote. Eu não concordo com essa situação. Tanto é que ontem ele deu uma declaração, o ministro Levi deu uma declaração dizendo que, na verdade, os cortes foram adequados. Para mim, esse termo é muito interessante. Adequado significa não suficiente. Porque o que acontece? Eu acho que o problema maior, e o ministro ele está correto, o problema maior é o seguinte, quando você tem todos esses cortes, você afeta diretamente o comércio, você afeta diretamente a indústria, os serviços. O que acontece? O governo, ele tende a quê? Não receber mais impostos, a sua receita a cair. Então, o grande problema é que, apesar dos 70 bilhões de cortes, pode não ser o suficiente, por quê? Porque as receitas caem, nós estamos num processo de recessão, o país está praticamente em recessão, então, obviamente, você não tem circulação de mercadoria, você não tem impostos e não tem receita ao governo. Então, esse é o grande problema que eu vejo, Regiane. Então, esses são as questões que estão sendo colocadas, esse é o efeito. Agora, na prática, quem é que vai pagar essa conta? Né? Ou seja, é óbvio que é o contribuinte que vai pagar, é o brasileiro que vai pagar, ou através de aumentos de impostos. Que já está sendo falado? Sim, já estão aumentando os impostos, né? Estão falando agora em aumento de impostos de grandes fortunas, enfim. Então, o próprio sistema bancário já foi também majorado em relação ao lucro dos bancos. E a população vai pagar no seu dia a dia também, que vai ter muito menos estrutura de uma estrutura que já é ruim, né? Agora, vamos trazer mais uma pessoa para a nossa conversa.
conversa aqui, a gente quer ouvir agora a opinião do professor de Ciência Política da Faculdade Casper Libero, João Alexandre Pechansky. Ele vai falar justamente qual é o efeito político desses cortes, o que vai acontecer na prática, né? E vamos ver como é que vai ser, se o governo vai conseguir também recuperar a imagem dele diante da sociedade. Vamos dar uma olhada. Cortes orçamentários são sempre decisões dramáticas dentro de um governo. Indicam que algo não vai bem, que um modelo que estava sendo adotado, um plano de governo, não conseguiu chegar aonde ele queria chegar, e tem principalmente impactos naquilo que é a vida das pessoas em sociedade e na sustentabilidade do governo dentro de um ambiente político que a gente chama em ciência política de governabilidade. Sociedade. A Dilma usou a imagem de que os cortes orçamentários eram como se uma família, dentro de uma família, você tem cortes dentro de uma casa, e que esses cortes não levam a casa a desmoronar, mas simplesmente a família se adapta a uma nova realidade. Não é bem assim. Uma casa, uma família, quando ela toma decisões em relação ao seu orçamento familiar, as pessoas geralmente elas vão ser consultadas. O modo como esses cortes estão sendo feitos, na ótica da sociedade, é uma ótica antidemocrática. Não leva em consideração os anseios da população e mexe com acessos a políticas que são fundamentais. O governo está dizendo que vai haver cortes nas áreas de desenvolvimento social, educação e saúde. Num país que vai mal nessas áreas, nós vamos mal. Você não melhorar esses setores, mas limitá-los, é simplesmente você dizer para as pessoas: a vida de vocês vai piorar e dramaticamente, e ela já não é tão boa. Na parte da política, o orçamento ele entra no momento onde o governo ele é politicamente fragilizado. A Dilma é uma presidenta em permanente tensão. O Joaquim Levy, o ministro, acumula poderes para além daquilo que a presidenta tem de acesso. O Renan Calheiros consegue cada vez mais canalizar influência dentro das decisões políticas e você gasta como governo, você trava a pauta da governabilidade em disputas intestinas. E esse corte orçamentário vai fazer com que esse governo já politicamente fragilizado perca ainda mais a capacidade de fazer aquilo que ele diz que ele vai fazer a partir desse ajuste, que é governar. Pois é aquilo que a gente estava comentando, né? Essa comparação que eles fazem com família, né? Chamando todo mundo para dividir a conta e dizendo que, assim como a família quando está com as contas apertadas precisam refazer as contas, assim como a gente já falou aqui, o governo está fazendo da mesma forma. Só que, na verdade, na nossa opinião, está cortando aonde não devia cortar, né? Assim como a comparação que ele fez, não pode cortar em situações essenciais. É a mesma coisa que você fizer fazer reunião com a família e dizer: olha, a conta está apertada, a gente vai desligar a água, vai desligar a luz e vai fechar a conta da farmácia. Mesmo tendo gente aqui que toma remédio controlado e precisa tomar todos os dias. Quer dizer, não dá para cortar em situações tão elementares, tão necessárias para as pessoas, como você mesmo comentou. E ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, essa queda de braço, a questão da previdência, estão querendo tirar o fator previdenciário, que é uma coisa boa por um lado, mas aumentar o rombo por outro. Tá meio estranho, tá meio contraditório, porque vai aumentar o custo do governo com relação ao INSS e à Previdência, se isso passar. Quando eu disse que o governo está fazendo um ajuste de fora para dentro, porque na verdade o que deveria de ocorrer é o ajuste, ou seja, as contenções pelos próprios ministros, pelos ministérios. Você tem 38 ministérios. Continua com agora, debaixo dos ministérios, ou cada ministério tem muitas secretarias. Ou seja, você tem um funcionalismo público que incha, você sabe disso, nós sabemos disso. Então, por isso que eu digo para você, quando você passa a navalha na carne, você tem que passar de dentro para fora. Não pode ficar. Eu vou dar um exemplo. A questão da adequações do anexo 4 da Câmara dos Deputados e a construção do anexo 5, que estão chamando de shopping. Né? Ou seja, é um absurdo. O país numa recessão, numa crise financeira, econômica e financeira, e querem construir... bonitinho para ficar mais confortável para eles. E querem construir gabinetes, auditórios. Não é hora disso. Né? Hoje, você tem que, na verdade, a sociedade sempre colaborou, sempre contribuiu, mesmo porque você faz a força. Claro. Né? O imposto vem...
ele não pede, ele não diz para Não você, pergunta, olha, mas né? não pergunta se pode, Como o ele na professor verdade disse, né? impõe. Então esse que é o grande problema, por isso que eu falo que é de fora para dentro, ou seja, então o governo tem que se conscientizar e reduzir a sua fatia. O Congresso Nacional, ou seja, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, são duas casas que efetivamente, é uma casa só, mas ela é dividida em duas, que tem que se conscientizar que não é hora de fazer os pagamentos daquilo que foi prometido politicamente, nas eleições, seja eleições diretas ou eleições indiretas que aconteceu. Então, não é hora de ficar pensando em pagamentos, nesses pagamentos políticos, que eu sempre digo, tem um preço, isso. Então, você não pode, por exemplo, aumentar, como foi aumentado, a questão do fundo partidário, triplicar o fundo partidário. Aí você tem... para as pessoas entenderem, né? Como a partir de agora, principalmente o partido do governo, não está mais querendo pegar dinheiro da iniciativa privada, das empresas, para ajudar no financiamento das campanhas, então vamos aumentar o dinheiro do fundo partidário de 200 não sei quantos bilhões para 800 bilhões. Você quer ver uma coisa? Você quer ver a irresponsabilidade agora, recentemente, do Congresso? O aumento do recurso, dos recursos do BNDES. Também. 50 bilhões. E o próprio presidente do BNDES já declarou que nos próximos 10 anos o BNDES terá dinheiro disponível para financiar a custo praticamente subsidiado, aí que não pode subsidiar financiamento, né? De quase 600 bilhões nos próximos 10 anos. Só para agora 2015, 50 bilhões de reais a custo praticamente zero, para entregar dinheiro, como entregou o presidente o ex-presidente do BB, né, para uma celebridade, 2 milhões de reais a praticamente juros subsidiados, né, lá do Banco do Brasil. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Você tem que subsidiar, por exemplo, programas sociais, de ponta, lá na ponta. O resto você não pode fazer. Então, essa é uma questão, aumento do judiciário, né? Ou seja, equiparação de salário dos defensores públicos, né, da União. Você tem a ampliação e a construção que nós já falamos. Então, por isso que eu digo, eu comecei falando que o atual governo, eu estou falando governo, não é só o governo executivo, não é o poder executivo, mas o legislativo também e o judiciário, ou seja, estão na contramão da história. O país precisa fazer ajustes fiscais e eles estão gastando cada vez mais. Então, esse é o grande problema. Por isso que tem manifestações e vai continuar as manifestações em função disso. Então, tem que ter coerência, tem que ter bom senso. Para finalizar, tem que ter bom senso nesse ajuste fiscal. O ajuste ele tem que ser de uma forma equilibrada, né, de uma forma que possa efetivamente todo mundo dar a sua participação e colaboração. Não é só a população e o contribuinte que tem que entrar com o pagamento. É óbvio, final, é o contrário. Né? E a gente tem que estar atento mesmo, viu, gente, a tudo que o governo está fazendo, a tudo que está sendo feito, porque isso vai repercutir de forma drástica, como a gente está percebendo, no nosso dia a dia. O nosso salário cada vez menor, a gente pagando cada vez mais para o governo e ainda sendo obrigado a ouvir que a gente está vivendo recessão e tudo mais. Você viu a declaração? O Haddad vai para a reeleição o ano que vem. Pediu que ele fosse liberado, que a União liberasse 8 bilhões de reais para São Paulo para fazer a reurbanização da cidade. Ou seja, agora não é hora disso. Agora não é hora de fazer maquiando a cidade, sendo que tem tanta coisa mais importante para fazer. É óbvio, tem programas sociais que são muito mais importantes. Pelo amor de Deus, né? São maus administradores, isso eles já estão provando por A mais B em todas as situações. Estava vendo matérias... Péssimos, né? Péssimos. Estava vendo hoje matérias que mostrando hospitais, por exemplo, que falta remédio básico, mas eles têm lá estocados muitas próteses para cirurgias ortopédicas. Para os próximos 50 anos. Para os próximos 50 anos. E coisas que, inclusive, já vão estar vencidas daqui a 50 anos. Não vai dar tempo de usar. Olha o nosso dinheiro indo embora, aos milhões, aos bilhões. É nojento demais. Deixa eu agradecer ao professor de Ciências Políticas da Faculdade Casper Libero, João Alexandre Pechansky, que participou com a gente dessa pauta hoje. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos também. Muito obrigado, doutor Eduardo, mais uma vez. Quem quiser me encontrar lá no Facebook, Eduardo César Leite, só... Obrigada por engrossar o couro com a gente sempre. Eu que agradeço. Boa semana para todos. Querido, para você também. Obrigada, viu? Ótima semana. Até terça que vem. Para a gente conversar sobre mais assuntos